Olá, olá! Então seja bem-vindo a mais aqui uma das aulas sobre quem somos nós. Então vamos falar aqui um bocadinho sobre a criança interior. A criança interior, que é aquilo que nós éramos na nossa infância. Porquê? A nossa criança interior está intimamente conectada com a nossa centelha divina. Passo a explicar. Se tu viste um bocadinho aqui sobre a última aula na teoria dos sénios, tu já entendeste que dos 0 aos 7 anos nós ainda estamos em conexão perfeita com a nossa centelha divina, com o nosso eu sou, com o nosso Criador em si, não é? Com aquilo que nós somos, na realidade, espiritualmente, não é? Entendeste também, aqui na última aula, que o encarne dito em si acontece até aos 7 anos. No entanto, o teu nascimento vai até os teus 21 anos, ok? Portanto, tu vais desenvolvendo primeiramente a tua conexão com a carne até aos 7 anos, dos 7 aos 14 anos tu vais desenvolver a tua parte emocional e dos 14 aos 21 tu desenvolves a tua personalidade mais afincada, sendo que a base está sempre incrementada dos 0 aos 7 anos. Porquê? Porque é lá que estão as programações mentais que vão desencadear a tua personalidade depois dos 14 aos 21. Mas eu já explico melhor isso aqui um bocadinho mais à frente. Para já, é importante entender, como nós falámos também aqui numa aulinha aqui anterior, em que falámos sobre o objetivo que era a evolução, que à partida, se tu estás aqui neste momento, e é à partida, salvo exceções, mas se tu estás aqui neste momento é porque tu és um ser com uma conexão com o divino mais aflorada. Por isso é que tu estás aqui neste curso, para expandir a tua consciência. Se tu não fosse um ser que procura a expansão da consciência, não estarias aqui, certo? Então se estás aqui e procuras a ascensão da tua consciência, de antemão tu já és um ser que tem uma expansão de consciência maior, ok? Tal como eu falei lá atrás. Provavelmente, salvo exceções, pode acontecer, tu deves ter nascido a partir de 1975, mais ou menos isto. Acredito, piamente, que possas vir a ser um trabalhador da luz, tal como eu que estou aqui a dar-te este curso, tal como existem milhões. Porquê? É quase como lógico que quando nós fazemos o nosso processo, fazemos o nosso caminho, fazemos a nossa jornada de expansão da consciência, quando chegamos ao fim nós queremos divulgar isto, nós queremos que todas as pessoas possam fazer este caminho porque nós alcançamos uma plenitude que nós queremos que toda a gente alcance, não é? Pelo menos dentro da lógica maravilhosa, não é? E a parte dessa missão que nós trazemos lá está como evolução geral da humanidade, evoluir a nós mesmos para que posteriormente possamos ajudar os outros também a evoluir. Mas voltando à criança interior, porquê? Porque a criança interior é a parte de nós que está intimamente conectada com a nossa essência. É aquilo que nós somos na realidade, é aquilo mais puro que nós somos, que é o nosso espírito, que é a nossa centelha divina, ok? E a criança, até os 7 anos de idade, tem uma conexão direta com a sua centelha. Ela ainda não tem parte emocional, nem tem a sua parte de personalidade bem desenvolvida, ok? Então, é a essência pura. Mas o que é que acontece? Com o passar do tempo, vamos sendo introduzidos os ditos dos filtros e as programações mentais, sendo pelos pais, sendo pela sociedade, sendo pelo ambiente, pela cultura, pelo país, por tudo, não é? E são os perfeitos, ok? Não vamos aqui começar já, mas a mãe fez, o pai aconteceu, ok, é provável que tu sintas isso, mais à frente, no módulo da criança interior e das feridas emocionais, tu vais entender que foram o melhor que podia ter acontecido. Mas, de qualquer das formas, agora, para que entendas, é nesta criança interior que tu passas de ser a tua essência divina a ego, ok? É no processo de deixar de ser criança, passar a adolescente e adulto, que tu deixas de te conectar com a centelha e passas-te a conectar com o ego, ok?
O que é importante que entendas? Até aos 7 anos, as crianças têm conexão divina com o mundo espiritual / mundo invisível. Ok? Então é normal, perfeitamente simples, que crianças até aos 7 anos vejam vultos, vejam pessoas, inclusive, portanto, lá está, seres desencarnados que possam aparecer. É perfeitamente normal que as crianças sejam reikianas natas, que transmitam energia de cura às pessoas. É perfeitamente normal que eles se conectem energeticamente, que leiam pensamentos, que sintam o que tu estás a sentir. Isso é tudo normal. Muito provavelmente, tu que estás aqui, certeza, podes ter tido, ou podes ter lembranças, ou do teu amigo, amigo invisível ou imaginário, como gostam de lhe dar o nome, que tu tinhas, que poderia ser ou um guia teu, ou a tua própria centelha, ou realmente um ser simpatizante que te acompanhava. Tu podes ter inclusive lembranças de ver vultos, coisas do género. Claro que tu podes ter lembranças de coisas boas e de coisas más, não é? Mas aqui no módulo seguinte tu vais entender um bocadinho mais sobre energia e provavelmente vais passar a entender melhor essa questão do bom e do mal, tá? Mas cada coisa a seu tempo. Isto só para que entendas que até aos 7 anos é perfeitamente normal qualquer tipo de manifestação a nível espiritual. Porquê? Porque a criança está intimamente conectada com a sua centelha divina. Não tem filtros ainda para a espiritualidade, ok? O que é que vai acontecendo? É que assim, mãe, eu vi uma senhora ali sentada numa cadeira e a tua mãe vai-te dizer: são coisas da tua cabeça, filtro número 1 ativado. E tu começas: meu Deus, então são coisas da minha cabeça. Mas eu vi um vulto. Mas a minha mãe da outra vez disse que era uma coisa da minha cabeça. E então tu já tens um filtro ativado. Então tu começas a sentir a dor dos teus amigos e depois aquela dor vem para ti e tu não gostas. Tu não te sentes bem em sentir aquela dor que vem dos teus amigos e tu ativas um outro filtro que é: eu não quero empatia, eu não quero sentir o que os outros sentem, que isso dói-me. Entendes? Vais criando outro tipo de filtros, nomeadamente em relação às tuas emoções. Porquê? Porque tu sentes uma emoção, tu choras ou tu fazes uma birra, isto desde a mais tenra idade, e o que acontece é que te dizem para não sentir, para não chorar, para não viver aquilo, para engolir o choro. Mais filtros tu vais colocando em relação à tua essência, não é? Neste caso a tua essência emocional, entendes? Então, para que entendas, antes de todos os filtros, antes de todas as crenças limitadoras, antes de todos os bloqueios, antes de todas as feridas emocionais que tu possas adquirir na tua infância, tu és a tua essência divina mais pura, ok? Por isso é que tu vais ver lá no módulo mais à frente que na criança interior está a grande maioria das curas que tu precisas de fazer. Porquê? Porque é ao curar esta criança interior que tu te reconectas com essa tua essência, ok? Mas vamos aqui mais para a frente, não é? Como é que se cria aqui uma aprendizagem nas crianças? Já sabes de antemão, quase toda a gente sabe, mas se não sabe já passo a informar, que as crianças aprendem por pura imitação. A criança não vai fazer algo porque tu lhe dizes para ela fazer, a criança faz algo porque ela te imita e isso é nítido. Se tu tens um bebê pequeno, ou se já tiveste um bebê pequeno e que neste momento já cresceu, ou se ainda não tens, se tiveres essa vontade, vais ver que as crianças imitam tudo o que nós fazemos. É nítido. Eu trabalhei com crianças durante algum tempo e agora tenho a minha pequenina e então é nítido e vê-se perfeitamente que mais facilmente ela faz aquilo que eu lhe faço a ela, aos bonecos dela e a brincar, ela imita aquilo que nós fazemos do que aquilo que eu lhe peço para ela fazer ou aquilo que eu lhe digo para ela fazer. Portanto, eles aprendem por imitação. Então pensa comigo. O teu cérebro está em constante aprendizagem enquanto tu és criança. Então tu vais aprender, lá está, seja as coisas boas, seja as coisas más, que tu vês os adultos a fazer. Aqui, grande maioria das informações vem da parte de pai e mãe, ou primeiros cuidadores, porque podes não ter sido criado pelo teu pai e pela tua mãe, podes ter sido criado pelos teus avós, por uma madrinha, por, sei lá, pais adotivos, whatever. Mas será sempre uma imitação das pessoas que mais tempo estão contigo e que mais te criam e que assumem este papel de criadores de pai e mãe, ok? No entanto, tu vais imitar tudo o resto que tu vês de um adulto, seja da sociedade, seja dos avós, seja dos tios, dos primos, entendes? Portanto, tu vais aprender por imitação. Então pensa comigo, lógica da batata. Se tu vais imitar os adultos, tu vais copiar o teu meio envolvente. Então tu nunca vais ter uma personalidade ou uma consciência emocional ou desenvolver uma forma de estar ou de pensar de uma religião da Índia. Porque se estás introduzido aqui em Portugal ou no Brasil ou
noutro sítio qualquer, ou na Inglaterra, whatever, tu vais copiar esse modo comportamental, porque é isso que tu vês à tua volta. Então tu imitas o que tu vês cá fora, ok? Então é assim que se cria quem tu és, ego, aqui no mundo, ok? Logo no início da nossa infância, ou melhor, assim que nós nascemos, ou seja, quando existe a parte do nascimento em si, portanto, desconexão do corpo físico da mãe, não é? Assim que nós nascemos, nós temos duas necessidades básicas. Fisiológicas, que é alimentação e digestão, não é? Claro, fazer o dito do cocó e do xixi. Dormir, obviamente, mas isso pronto. Mas depois temos mais necessidades, mas que são mais necessidades de essência e necessidades intelectuais. E é o seguinte, nós precisamos apenas de duas pessoas, na realidade da coisa. Nós precisamos da nossa mãe e do nosso pai. A partir do momento em que um dos dois, ou os dois, falha, não é? Ou não está presente, ou não desempenha aquilo que a nossa consciência, que é deste tamanhinho, do tamanhinho de uma microervilha que não entende nada deste mundo, acha, não é? Existem coisas que se criam em nós que são as feridas emocionais. Ou seja, do nosso pai, nós para além de amor, claro, como é lógico, nós trazemos imprimido, ou impresso, peço desculpa, na nossa essência que do nosso pai nós temos que ter o suporte, a proteção. Ok? E o amor, claro, incondicional. Da nossa mãe, nós trazemos impresso que nós precisamos, claro, do seu amor, nitidamente, precisamos também da nossa alimentação e nós precisamos também do amor, neste caso de carinho, ok? Deste acolhimento. Ou seja, o pai será aquela força, aquela barreira, aquela proteção e a mãe será aquele colo, aquele carinho e aquele amor, ok? Ou seja, pai, sustentação, mãe, nutrição. Em todos os parâmetros, ok? Quando isto, por algum motivo, não é na consciência do bebê que acabou de nascer, eu não estou a falar na tua consciência aqui agora de adulto, está bem? Quando isto por algum motivo não é suprimido, existem logo automaticamente feridas emocionais. Aliás, existem feridas emocionais a quando da gestação, está bem? Não é preciso nascer. A partir do momento em que existem duas células que se unem, que existe o primeiro processo de encarnação, em que o ser se começa a aproximar do pai e da mãe e se conecta a duas células para que elas se unam e criem o corpo que ele deseja ter, e tu vais ver isto no processo em que vou falar sobre o processo de encarnação lá mais à frente no curso. Tu já existes. E se tu já existes, tu já tens necessidades que vêm do pai e da mãe. Se não forem corroboradas, existem feridas emocionais que se desenvolvem. Como é que essas feridas emocionais depois se condicionam ao longo da tua vida? As feridas emocionais que tu tens são uma espécie de programações que ficam no teu subconsciente. Inconsciente ou subconsciente, como quiserem chamar. Mas vamos aqui falar no curso sempre em inconsciente e eu não quero estar aqui a trocar as coisas para não te atrofiar aí os neurónios. Na tua camada inconsciente fica uma aprendizagem de tudo o que é masculino / feminino. Então as feridas que tu vais ter com o teu pai, tu vais arrastar ao longo da tua vida com tudo o que são homens que vão aparecer na tua vida, independentemente se tu fores mulher ou homem, está bem? E as feridas que tu tens com a tua mãe, tu vais prolongar ao longo da tua vida por todas as mulheres que vão passar na tua vida, mais uma vez, independentemente se tu és homem ou mulher. Sejam relacionamentos afetivos, sejam amigos, sejam familiares, ok? No entanto, boa notícia, as feridas emocionais são extremamente necessárias para a tua aprendizagem e desenvolvimento e estão intimamente conectadas com o teu sistema hierárquico da tua família. Isto são coisas que tu vais aprender um bocadinho mais à frente no curso, mas eu deixo já aqui uma noção para que tu saibas que é na tua criança interior que isto se vai condicionar e arrastar-se ao longo da tua vida. Daí a cura estar na criança interior. Porquê? Porque tu és a essência divina, tu és luz do Criador, até começares a ser programada pelo teu ego, aqui, terreno, que te vai ao longo da vida condicionar. Ok? E é isto que nós temos hoje sobre a criança interior. Não vou deixar nenhuma meditação sobre a criança interior, porque nós vamos ter uma meditação mais profunda lá no módulo da criança interior, está bem? O que eu peço que tu faças para hoje
é que apenas faças alguma mentalização ou alguma chamada de atenção ao teu inconsciente para que tu comeces a tentar recordar-te como é que tu eras em criança. Começa a tentar procurar vídeos, se tu já tiveres vídeos, fotografias, tenta entender quem era aquela criança, como é que tu eras, recorda-te de circunstâncias que aconteceram na tua vida. Quanto mais próximas ao nascimento, melhor. Começa talvez também a fazer perguntas, se tu tiveres essa abertura, com as pessoas que te criaram, com os teus pais, com os teus avós, com a tua família. Como é que eram as atitudes que tu tinhas? Se elas acham que tu mudaste muito no tempo aí na tua evolução. Como é que tu eras na tua infância e que travões é que tiveram que te pôr, porque aí tu vais identificar quais foram os limites, filtros, bloqueios que te colocaram, ok? E tu vais começar aí já a descortinar um bocadinho quem era a tua essência, né? Quem é que tu eras na realidade. Então, é isto. Vamos lá então para a próxima aula, em que nós vamos falar aqui sobre quem nós somos no contexto espiritual, em que vamos aprender que nós temos 7 corpos. Pois é, nós temos 7 corpos. Não é só este aqui que tu estás a ver, não é só esse aí que tu tocas, nós temos 7. Então, bora lá aprender sobre os 7 corpos. Bora lá!